majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aleluia. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aleluia. Mas nós entendemos, né, e declaramos aqui nessa noite, tudo isso aí que o pastor Marcos tem dito, tem falado, que a respeito de todas as coisas, mas nós estamos juntos, né, para romper e auxiliar no que for preciso, né, irmãos? E assim, nós cremos que aquilo que Deus quer fazer em nós, às vezes a gente não consegue nem entender muito bem os caminhos e os planos de Deus, mas o importante é confiar no Senhor, né? E como o pastor disse aqui a respeito de tudo que ele passou esse final de semana, essa semana, nada disso foi capaz de impedi-lo, e nós louvamos a Deus pela vida do pastor Marcos, que tem sido assim um canal de bênção para a minha vida, eu tenho certeza que tem sido para a vida de todos aqui dessa igreja, e tantos outros, né, que a gente não consegue nem mensurar. Mas, a respeito dessa semana, dessa conferência que se inicia hoje, né, nós estamos aqui e tenho certeza que nós vamos beber e nos aprofundar bastante naquilo que Deus tem para nós, né, e coisas que você nem sabe, Deus vai começar a desvendar nessa noite aqui, em nome de Jesus, amém? Como a Estela falou assim, né, pai, o que é genro? Eu falei, é uma coisa que está na hora de você não saber, né? Então, né? Mas eu tenho certeza que as coisas espirituais Deus vai trazer nesse lugar, amém? Amém. Então, irmãos, essa conferência que vai tratar sobre maturidade e intimidade, eu creio que sejam coisas que nós precisamos progredir diariamente na nossa vida, né? São questões que não dá para a gente ser a mesma pessoa que nós fomos ontem e somos hoje, e amanhã a gente não pode ser essa mesma pessoa. Quando Paulo falou que nós deveríamos andar e caminhar em novidade de vida, porque ele estava projetando a vida sobre uma dinâmica diária, e que a intensidade dessa dinâmica seria uma construção dia após dia, que nos levaria a lugares diferentes daqueles que nós nos encontramos hoje. Então, assim, essa conferência a respeito de maturidade e intimidade, nós precisamos já entender, antes de tudo, que maturidade significa madureza, estar maduro, e significa também a idade madura. Se você olhar no dicionário, você vai identificar assim. E intimidade é o íntimo mais somado à idade, que significa a qualidade daquilo que é íntimo, essencial, e que culmina nas relações íntimas. Então, a maturidade e intimidade são duas palavras que, embora sejam bem diferentes, automaticamente são bem comuns, uma completa a outra. Então, a dinâmica é essa, eu creio que seja essa. Não se tem intimidade se não houver maturidade. E nessa semana, eu tenho certeza que Deus vai tratar muito com a gente, porque embora a gente queira e deseja ter intimidade com Deus, mas Deus, Ele nunca vai nos dar algo se Ele sabe que aquilo que Ele nos confiar, nós vamos perder aquilo diante da caminhada. Por quê? Porque se nós não formos maduros, aquilo que Deus vai nos confiar, a gente não vai saber lidar com aquilo, nós não saberemos lidar com isso. Então, não se tem intimidade se não houver a maturidade. E o nosso relacionamento com Deus, ele precisa ser íntimo. Essa é algo muito, muito notório quando se trata a respeito da palavra, aquilo que Deus quer do homem, quando Ele diz, buscar-me-eis, me achareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Ele diz, aquele que bate, a porta ela se abre, aquele que busca, pede, recebe. Então, a intenção de Deus a respeito do relacionamento dele com o homem, foi sempre em que o homem buscasse a ele para ter intimidade, e automaticamente isso para
acontecer, o gatilho é a maturidade. Então, agora a respeito da maturidade e intimidade, a gente pode se questionar e se perguntar, será que isso é para todos nós? Será que isso é só para o meu irmão, que eu já vejo ele caminhando já há tanto tempo no Evangelho? Eu gosto de vir assim, de fluir na igreja e sentar, né, e ficar ali participando do culto. Eu acho que esse negócio de intimidade e maturidade não é para todos, não é para mim, é só para esse meu irmão, que eu vejo que ele sim, Deus tem um negócio diferente com ele, Deus tem algo a mais com ele que ele não vai ter comigo, né, que não quer ter comigo. Bom, então, se nós pensarmos assim, a gente consegue também identificar que Deus poderia ter um grupo de privilegiados. E existe uma coisa que Deus não tem de forma alguma, é um grupo de privilegiados, né? Deus, ele não faz acepção de pessoas, mas existem alguns filhos que o buscam mais do que outros, e aí faz toda a diferença no relacionamento com Deus, e Deus, por não ter filhos distintos, né? Ele não faz distinção dos seus filhos, mas nós precisamos entender que tudo que Deus Ele quer gerar em nós, Ele disponibiliza a todos, mas cabe a cada um de nós desejar aquilo que Ele já preparou para a nossa vida. Então, a respeito da maturidade e intimidade, está à disposição de todos. A pergunta é muito simples: você quer ser maduro e viver em intimidade? Essa é a grande pergunta. Será que você pode perguntar para alguém que está do seu lado, perguntar, fala, você quer ser maturo e viver em intimidade? Você pode começar a responder essa pergunta, por exemplo, não faltando nenhum dia aqui dessa semana. Opa, 2, 3, entendeu? Deixa eu ver. Agora a igreja entendeu. Vamos abrir 2 textos comigo. Abra sua Bíblia. Primeiro em Êxodo, capítulo 28, porque eu quero ler 2 textos com vocês. Êxodo 28, e depois 1 Pedro 2,9. Se fosse você, eu combinaria com o irmão do seu lado, fala assim, irmão, abre você em Êxodo, que eu abro em Pedro, que aí você lê, né, junto um com o outro, né? Eu quero pensar um pouco com vocês a respeito dessa palavra, o Espírito Santo gerou no meu coração. Êxodo 28, a partir do verso 1, fala assim, Deus, ele escolhe Arão e os seus filhos para serem sacerdotes, e ele diz assim, falando com Moisés, depois tu farás chegar a teu irmão Arão, junto de ti, e os seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber que Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, farás vestes santas, sagradas. Então repita comigo assim, vestes santas. Ok. Para Arão, teu irmão, e para glória e ornamento. E o verso 3 diz assim, falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, e para que me ministre o ofício sacerdotal. Agora lá na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 2, versículo 9, olha só o que a Bíblia diz também. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita e sacerdócio real. Então repita comigo, sacerdócio real. Bom, diz a continuação do versículo, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, irmãos? Bom, eu quis destacar 3 palavras, 4 palavras em 2 textos, de Êxodo e de 1 Pedro. Bom, em Êxodo nós
nós separamos, trouxemos assim com mais evidência, a respeito das vestes santas. E em 1 Pedro nós trouxemos mais evidência ao sacerdócio real. Bom, a respeito do ofício, ofício sacerdotal, a principal função desse ofício era ser a ligação entre o povo e Deus, entre Deus e o povo. O louvor, a adoração, a oferta, tudo era oferecido a Deus pelo povo através do sacerdote. O sacerdote tinha esse ofício. Deus recebia do sacerdote tudo que o povo oferecia. Quando Deus também queria falar com o povo, Deus ele falava através do sacerdote. Então, essa intermediação, nós sabemos que é cancelada em Jesus quando ele se oferece em sacrifício na cruz do Calvário, e diz a Bíblia que o véu então ele se rasga, fazendo separação, não tem mais aquela separação que havia antes, lá no templo do ofício sacerdotal, ou seja, não há mais aquela separação entre Deus e o homem, porque Jesus ele rompeu toda a barreira de separação. Então não passou a ser mais necessário a figura de um sacerdote para que o povo estivesse se relacionando com Deus e Deus se relacionando com o povo, porque agora o eterno Deus, ele pode falar com o povo livremente, e nós podemos falar livremente diante de Deus, porque a respeito disso, se antes havia um sacerdote, agora todos nós somos sacerdotes, amém? Agora, a respeito de sermos sacerdotes, nós precisamos de maturidade para alcançarmos a intimidade. E aí que faz toda a diferença na nossa vida. Por quê? Porque uma vez chegando nesse lugar, nós precisamos nos manter nesse lugar, lutar para nos manter nesse lugar, lutar para não fugir desse ambiente. Irmãos, eu poderia assim trazer assim vários exemplos bíblicos de relacionamentos com Deus baseado na maturidade e na intimidade. A gente percebe que a Bíblia é recheada disso, de homens que por exemplo, irmão, subir em monte, eu gosto de subir em monte, eu tenho certeza que muitos aqui também gostam, né? Mas olha só, eu fico com inveja, quando eu olho, por exemplo, para Moisés, e de repente está lá Deus do alto e fala assim: Moisés, sobe aqui porque eu quero falar com você. Irmão, bom é ir no monte, mas gostoso mesmo é quando Deus chama a gente para ir no monte. É um cara que tem intimidade com Deus. É um exemplo. Agora olha só, o Espírito Santo moveu no meu coração para falar ou dar exemplos sobre homens maduros e íntimos na palavra. Mas o Espírito Santo assim nutriu em mim justamente falar sobre maturidade e intimidade, mas no âmbito de como se manter nesse estado, porque esse sim é o nosso maior desafio. Sabe, irmãos, esse sim é a nossa maior luta, porque não é por falta de palavra que na segunda-feira a gente desiste de lutar, não é por falta de palavra que nós erramos nos mesmos erros, não é por falta de palavra que nós transgredimos nas mesmas transgressões, não. É por falta da gente se manter naquele estado que nós saímos depois da igreja com o coração cheio de vigor, cheio de paz, e falar assim: cara, pode vir quem for no dia de amanhã, que eu vou partir para cima, e se vier eu vou tirar de letra. Mas aí quando a gente vai para casa cheio de fogo, cheio de tudo, cheio de Deus, quando a gente levanta no outro dia, a gente já está cansado pra caramba. Então a verdade é que a gente, para se manter na maturidade, na intimidade, a gente precisa lutar, todos os dias, né? A exemplo disso, nós lemos em Êxodo que Deus ele escolhe Arão e os seus filhos para serem sacerdotes, e diz a palavra, Levíticos, lá no capítulo 10, você não precisa abrir, mas diz a palavra que 2 filhos de Arão, que foram escolhidos para o sacerdócio, Nadab e Abiú, eles morreram porque ofereceram sacrifício, né? Ofereceram fogo estranho. E aí Deus, que havia escolhido estes homens para serem sacerdotes, ok, eles são sacerdotes, pois é, mas eles não se mantiveram íntimos diante do Senhor, e aí eles morrem. Então veja,
a maturidade chegou, mas eles não lutaram para permanecerem íntimos de Deus. Eles não lutaram. Então eu quero ministrar sobre a tua vida o que a maturidade e a intimidade na vida de um sacerdote produz. Porque eu quero assim despertar você a desejar cada vez mais ser maduro e íntimo diante do Senhor. Porque essa é a minha oração nesses dias, nessa semana, justamente para que o Senhor produza isso em nós. Porque uma coisa eu consigo identificar na vida de um sacerdote que se mantém maduro e íntimo com o Senhor, é que na sua vida é conservada a autoridade de Deus. Então libera essa palavra sobre alguém, diga assim: na sua vida precisa haver a autoridade de Deus. Irmãos, todo sacerdote, ele tinha uma vestimenta específica. Eu não vou falar sobre as vestes sacerdotais, mas eu quero só que você entenda o que eu vou dizer aqui, e eu preciso falar. Eu quero destacar dentro da vestimenta sacerdotal, o manto do sacerdote. Aqui no livro de Êxodo, que nós lemos o capítulo 28, só nesse capítulo aparece essa palavra manto do sacerdote, manto sacerdotal, 28 vezes. Em toda a palavra, em toda a Bíblia, muitas vezes aparece, faz menção do manto sacerdotal. Agora isso porque não se trata apenas algo terreno, uma peça de roupa, mas se trata de algo espiritual. Isso porque testifica a vida de alguém que está vestindo, que está coberto por esse manto. A nossa vida é mudada quando nós entendemos o mover profético, aquilo que é espiritual e que está liberado sobre nós através do manto do sacerdote. Porque manto significa estar coberto completamente, significa ter honra, significa sentimento de dignidade, e ser digno é obter merecimento pautado na justiça, na palavra, na honradez, na honestidade. Então o Senhor, quando Ele ordenou a criação do manto para fazer parte das vestes sacerdotais, era justamente para diferenciá-lo das outras pessoas. Por quê? Porque ali havia alguém que prezava em caminhar completamente pela cobertura de Deus, alguém que trazia o sentimento de dignidade, porque prezava na justiça de Deus, era honrado pela presença de Deus, era honesto porque a sua vida todos os dias era posta à prova. Constantemente, ele iria entrar para sacrificar se a vida dele não tivesse dentro dos padrões que Deus, ele exigia de um sacerdote. Ele entrava vivo, mas saía o quê? Saía morto. Irmão, deixa eu dizer um negócio para você. Tem muito sacerdote que vem ao templo e ele chega até vivo, mas tem hora que ele vai para casa morto. Por quê? Porque não é o templo que o matou, é ele mesmo que se mata. Então a maturidade, a intimidade, ela vai gerar autoridade, vai gerar vida, e uma vida cheia de autoridade. Aleluia! É o que a palavra nos ensina. Então, irmãos, não adianta ter maturidade para ser um sacerdote e não caminhar em intimidade, porque a maturidade sem intimidade tem prazo de validade, como os filhos de Arão, Nadab e Abiú, que são prova disso. Então, mais do que um peso, o manto sacerdotal era uma cobertura, uma separação. Como assim, pastor, separação? Escute, Deus, Ele quer nos envolver com este manto sacerdotal para nos separar, nos diferenciar, nos honrar diante desse mundo, com o objetivo sempre de engrandecer o seu santo nome através das nossas vidas. Um homem ou uma mulher maduros e íntimos com o Senhor são pessoas de autoridade. Veja, Deus, pelas mãos do apóstolo Paulo, a palavra diz que fazia coisas assim extraordinárias, grandiosas, e fazia ao ponto de pessoas, sabe, levarem os seus lenços e aventais do uso pessoal do apóstolo Paulo, e colocava os seus lenços e aventais em cima dos doentes, em cima de pessoas possessas,
e os doentes ficavam curados, e os possessos ficavam libertos. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 12, mostra isso. Eu entendo, irmãos, que naquela época, naquele instante, naquele momento, diante de uma limitação naqueles dias, em termos de propagação do Evangelho, diante de os que faziam isso, eram 7 filhos de um judeu, chamado Seva, sumo sacerdote. Agora, sabe como que o espírito maligno respondeu esses homens? Ele disse: olha, eu conheço a Jesus, eu sei quem Paulo é, mas quem são vocês? Sabe o que eu percebo? Que um homem ou uma mulher que não é maduro, e que não é íntimo no Senhor, com o Senhor, até o diabo faz pouco caso dele ou dela. Quem são vocês? Ele está dizendo assim: peraí, quem são vocês? Vocês não têm autoridade aqui. Quem são vocês? Eu sei quem é Jesus, conheço Paulo, mas vocês quem são? Aí diz o verso 16, que o endemoniado saltou sobre eles, os dominou, deu uma coça, espancou, com tanta violência, que eles fugiram da casa, nus e feridos. É o que diz a palavra. Agora, olha que revelador esse texto. A autoridade no mundo espiritual se tem através de uma cobertura espiritual que é alcançada através da maturidade e da intimidade. Irmãos, o texto revela que 7 filhos de um sumo sacerdote, eles fogem da casa, fogem daquela casa. E de que forma que eles fogem da casa? Nus e feridos. Então repita comigo: nus e feridos. Irmão, já pensou se alguém manifesta aqui nessa noite, a gente sai todo mundo correndo aqui pelado? Você já pensou? Você já pensou se alguém manifesta aqui e fala assim: em nome de Jesus, espera aí, Jesus eu conheço, mas quem é tu? Eles não têm autoridade. Se você deseja ter autoridade, é com maturidade e com intimidade. Ou você quer sair correndo pelado, ferido? Aí você precisa entender, irmãos, porque o físico, ele revela o espiritual. Tem hora que o espiritual revela o físico, mas tem hora que o físico revela o espiritual. Veja bem, você precisa entender que o diabo quer te despir deste manto sacerdotal, porque agora nós somos sacerdotes, e sacerdotes precisam ser maduros e íntimos do Senhor. Agora o diabo quer nos despir deste manto sacerdotal, e lhe despindo desse manto, a maturidade e a intimidade, e lhe deixando nu espiritualmente. Sabe o que ele vai trazer sobre a nossa vida, sobre a sua vida? Frustrações e vergonhas, como esses homens aqui. Mas, em nome de Jesus, eu declaro que hoje você vai sair daqui, irmãos, coberto por esse manto, por essa proteção espiritual, capacitado através da maturidade e intimidade, para que nenhuma frustração alcance o seu coração, para que a vergonha não lhe alcance, porque Deus está não somente lhe cobrindo com as suas mãos, mas também lhe dando autoridade, para que os demônios fujam de você, para que os reinos das trevas fujam de você, porque foi o que Jesus declarou em Lucas 10:19, eu dei a vocês a autoridade, aleluia. A autoridade. Agora, contudo, irmãos, o diabo tenta a todo momento, a todo custo, tirar esse manto sacerdotal de autoridade da nossa vida, que nós alcançamos através da maturidade e da intimidade. Só que tem uma coisa, ele não tem a capacidade de vir arrancar. O diabo não tem. Então ele vai usar de subterfúgio justamente para que essa autoridade, ela seja retirada da nossa vida, porque uma vez sem autoridade, nós estamos nus, despidos, sem proteção, e ele vai nos causar feridas, que irão produzir frustrações
e vergonhas. Irmãos, eu quero trazer 3 pontos aqui, a respeito, já que a gente já sabe que o diabo não pode vir arrancar, mas já que ele usa de subterfúgios para minar, para arrancar a nossa vida das mãos do Senhor. Então, como que o diabo tenta frustrar a maturidade e a intimidade da nossa vida? Bom, a primeira coisa que ele tenta fazer, que eu quero enumerar aqui com você, a primeira coisa que ele faz, ele tenta manchar o manto, manchando o manto. Então repita comigo, manchando o manto. Veja bem, a vida de Eli, como sacerdote, mostra alguém que era maduro e alguém que teve intimidade e que tinha autoridade. O sacerdote Eli, é só você ler que você vai ver isso. Agora ele não tem mais, por quê? Porque o seu manto está manchado. Manchado por quê? Manchado através do domínio do pecado. Por quê? Porque ele permitia que toda sorte de sujeira espiritual entrasse em sua casa, dominasse a sua família. A consequência foi fatal. A palavra vai revelar que quando Deus usa o profeta para falar contra o sacerdote, diz, irmãos, no capítulo 2, a partir do verso 27, irmão, deixa eu fazer uma pergunta antes aqui, irmão, quem gosta de receber profecia? É legal, né? A palavra é profecia, sim ou não? Eu gosto, né? Agora veja bem, você pega esse título desse momento na vida do sacerdote Eli, está dizendo assim, ó, a profecia contra a família de Eli. Sabe o que eu entendo? Que um homem ou uma mulher que não é maduro, que não é íntimo, o que tem sobre a sua vida são palavras de morte. Então a Bíblia está falando aqui que chega um profeta e a sentença é a profecia contra a família de Eli. Agora, por que contra a família de Eli? Por quê? Porque Eli, ele olhava para os seus filhos, eles praticando tudo quanto é coisa que não podia praticar, pegando coisas que não podia pegar, eles estavam sacrificando quando não podia sacrificar, como não podia fazer, estavam pegando as ofertas, usando para si, estavam se prostituindo, e Eli, como sacerdote, como pai desses meninos, está olhando para tudo que eles estão fazendo, e ele está de bobeira, ele não corrige, ele não traz a sua casa e fala, menino, chega aqui, menino, o que vocês estão fazendo? Vocês dois, você vem para cá, você também, que o meu papo é com vocês dois, vem para cá, o que vocês estão fazendo? Deus nos escolheu para sermos sacerdotes, Deus nos escolheu para ministrar diante do povo. O que vocês estão fazendo? Vocês estão tocando o que não pode tocar, vocês estão se envolvendo com quem não pode se envolver, vocês estão pegando o que não pode pegar. Aí ele não faz nada disso, e aí vem uma palavra, uma sentença. Um homem que era maduro, porque foi escolhido para ser sacerdote, um homem que era íntimo porque oferecia sacrifícios a Deus, e ele abre mão de tudo isso. Irmãos, se existe uma coisa que eu creio que na nossa caminhada cristã Deus faz por nós, é nos habilitar com ferramentas e nos formar a sermos quem Ele deseja. Isso é uma verdade. Por quê? Porque quando chegar naquele dia em que Ele olhar e falar assim, cara, não dá para você entrar aqui, você não vai poder falar assim, Deus, mas como? Eu tudo fiz, tudo. Não, Ele falou, não, você abriu mão do relacionamento que eu nutri em você, que eu formei em você. Eli é essa prova, é o sacerdote que vê a sua casa, que está tudo errado, que está tudo de cabeça para o alto, e os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, era o sinal da reprovação de Deus sobre a vida desse homem. Ou seja, o pecado mancha o manto de autoridade, porque Eli, como sacerdote, tinha um manto sobre a sua vida, ele tinha autoridade. Então a consequência é que nós nos tornamos escravos de seja qual for o pecado, pois agora tudo aquilo que tem autoridade sobre nós é aquilo que nos domina. Então, irmãos, quando nós entendemos que a respeito da autoridade, nós precisamos dominar todas as coisas, tudo aquilo que nós nos deixamos dominar, passa a ser Senhor sobre nós. Pedro, na sua segunda carta, ele escreve lá no capítulo 2, versículo 19, a parte B,
pois o homem é escravo daquilo que o domina. Veja, tudo aquilo que é gerado pelo pecado e nos domina, nós nos tornamos servos daquilo. Eu acho muito interessante, irmãos, porque quando eu leio a palavra, a gente começa a ter uma visão diferente daquilo que é pecado, daquilo que nos domina e como as pessoas transitam. Por exemplo, alguns aqui talvez possam já ter passado por isso, ou outros conhecem alguém que passam por isso. Mas o cara que está lá no bar tomando todas, que enche a cara, e que ele está sempre lá todo final de semana, e ele quando ele está prestes a sair do bar, ele tem uma frase que é toda frase de pinguço que quer ir para casa. E ele fala o quê? Vou tomar a é a saideira. Presta atenção. E o cara vai, toma e vai embora. É uma verdade. Que coisa fantástica, não é? Aí, veja bem, quando você tem uma dimensão espiritual a respeito daquilo que Pedro falou, veja bem, não é o cara que não quer mais beber, é a bebida que não quer mais entrar dentro dele. Você se tornou escravo daquilo. É o pecado. Nos tornamos escravos daquilo. Agora, o que o pecado faz? Nos produz uma falsa sensação que nós temos autoridade. Não é, filho. É a bebida que não quer mais entrar no cara. Ela falou assim, cansei de entrar nisso daí. Por isso que Paulo, ele fala na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Paulo está falando e trazendo à luz o quê? A autoridade que está sobre a nossa vida. Repita comigo, maturidade e intimidade é não se deixar dominar por nada. A maturidade, irmãos, vai te levar a discernir o certo do errado. E a intimidade vai gerar forças em nós para vencer o pecado. Como que o diabo tenta frustrar a maturidade e a intimidade da nossa vida? Segundo ponto, rasgando o manto. Então repita comigo, rasgando o manto. Bom, veja bem, Saul, ele tinha tudo para ser um rei incrível. Até porque até porque foi Deus que escolheu Saul. Veja bem, não foi o povo que escolheu Saul. O povo queria um rei. Quem escolheu o rei foi Saul, foi Deus. Saul é escolhido por Deus. Então veja bem, Saul tinha sobre si, a Bíblia mostra, unção. Saul tinha sobre si promessas, Saul tinha sobre si o manto de autoridade, era cheio de autoridade, e isso era visível aos olhos de todos, isso é inquestionável, até que um dia, Saul, ele decidiu andar pelas suas vontades de seu próprio coração, e isso fez de um rei cheio de unção, de promessas, de autoridade, um rei desobediente e rejeitado. Aí o profeta Samuel, ele vai falar com Saul das consequências de andar sobre os conselhos do seu próprio coração. Só que Saul, ele não dá ouvidos. E aí a gente percebe, né, nos lembramos daquela palavra que Jeremias, ele escreve lá no capítulo 17, verso 9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Saul não aceita as palavras de Samuel. Ele está enganado pelo seu próprio coração. Irmão, escute isso que eu vou te dizer. Por que Saul está andando dessa forma? Enganado pelo seu próprio coração. Porque ele está mais íntimo de si mesmo do que de Deus. Talvez você se conheça muito bem, mas conhece pouquíssimo a Deus. Você é muito íntimo consigo mesmo, você sabe todas as pintas do seu corpo. Pensa agora onde você tem pinta. Pensa, porque tem pinta que não pode falar onde está, né?
Aí você fala assim, cara, eu me conheço, né? Você é íntimo demais consigo mesmo. Saul é esse cara, é esse homem, íntimo demais consigo mesmo, mas pouquíssimo, ou quase nada íntimo de Deus. Numa última e infeliz tentativa para argumentar com Samuel, a consequência é que Saul decreta a sua própria sentença. 1 Samuel capítulo 15, versículo 27 e 28. Virando-se Samuel para ir embora, porque Samuel tinha dito que ele já estava fora da brincadeira, Deus não queria mais ele na frente do povo. Virando-se ele para ir embora, diz a palavra que Saul segurou Samuel pela orla do seu manto, e ele se rasgou. Então disse-lhe Samuel a Saul: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Deixa eu dizer um negócio para você aqui. Tem gente que pensa que ele na igreja é aquele que faz tudo, que sem ele a coisa não vai para frente. Filho, se você cair, tem outro melhor do que você. Essa barbinha aqui eu boto de molho todo dia, irmão, porque eu sei que tem gente melhor do que eu. O diabo quer enganar você, quer enganar a mim, dizendo que obedecer não é tão importante, porque é isso que Samuel foi dizer para Saul. Você tinha que obedecer, campeão. Mas o diabo quer nos enganar dizendo que obedecer não é tão importante, que caminhar com o Senhor não é tudo, que agora você é maduro e não precisa mais de ninguém para te discipular, que agora você é tão íntimo de Deus que não precisa mais ouvir ninguém, que aquilo que vem em sua cabeça, faça. Ele quer te enganar a pensar assim. E é incrível que tudo que o nosso coração projeta, a gente entende que é muito bom. E Saul é um exemplo de alguém que espera fazer o melhor, porque está andando sobre o seu próprio coração, mas que acaba no pior. Por quê? Porque, irmãos, todas as nossas intenções, por melhor que sejam, se não forem diante daquilo que Deus projetou, irmão, não é nada. Saul é esse homem. Então quem é maturo e íntimo não anda sobre os conselhos do próprio coração. Por mais que seja boa nossa intenção, nossa ação, se ela for contrária à vontade de Deus, isso está completamente errado. Como aconteceu com Saul, que deixou de viver as bênçãos do Senhor. O diabo tenta colocar diante dos nossos olhos que nossas ações e intenções muitas vezes são melhores do que as de Deus. Irmãos, nossas ações nunca serão melhores que as de Deus, do que as ações de Deus. Esqueça o que você sabe, pensa, porque Deus sempre terá o melhor para você. Irmão, maturidade é colocar sempre em segundo plano as minhas ideias, e intimidade é colocar sempre os planos de Deus em primeiro lugar. Aleluia! Diga para alguém aí, Deus tem sempre melhor para você. Como que o diabo tenta frustrar a maturidade e a intimidade da nossa vida? 3, colocando cinzas de tristeza no manto. Então repita comigo, colocando cinzas de tristezas no manto. Irmãos, quantas vezes que o inimigo não fala ao nosso coração, ao teu coração, que você não é incapaz, que você não vai romper, que você vai ficar do jeito que está, e é isso aí mesmo, que você não vai conquistar, que não vai alcançar. E quando ele não apenas fala ao nosso coração, ele usa pessoas para trazer isso ao nosso coração. Por quê? Aqueles que a gente pensa, que pensamos que nunca vão nos magoar, são esses que nos magoam. Aquele que nós pensamos que nunca iriam nos deixar, são esses que nos deixam. Aquele que nós pensamos que nunca iriam nos ferir, são esses que nos ferem. E todas essas ações são projetadas pelo inferno para colocar cinzas de tristezas em nosso manto de autoridade. Agora isso por quê? Porque o diabo sabe que uma pessoa, mesmo que maduro e íntimo, mas triste por muito tempo, ele se torna uma presa fácil para o diabo. Irmãos, a habilidade do inferno é projetada para fazer nós, entregarmos os pontos, abandonar o campo de batalha. Escute isso que eu vou te dizer, e decretar a morte dos seus sonhos e lhe vestir de luto.
Eu gosto muito daquela palavra de Isaías no capítulo 61, versículo 1 ao 3, que é assim, fantástica. Eu gosto muito, sabe, é um texto assim que mexe realmente com o nosso espírito. Mas ali no verso 3, né, no meio do versículo assim, diz assim, que Deus ele vai colocar veste de louvor em vez de espírito angustiado. Eu gosto muito disso, porque, irmãos, eu creio que justamente é isso, quando Deus vem trazer vestes sobre a nossa vida, Ele vem mudar tudo que está em nós, e vem trazer a autoridade que é gerada pela maturidade e pela intimidade, em nome de Jesus. Então, irmãos, o manto de autoridade é a falência das investidas do diabo na sua vida, sabe? Falando sobre vestes, como aqui Isaías ele profere, sabe, a tradução da NVI, eu gosto muito dessa tradução, que traz ali no título de Apocalipse, capítulo 7, verso 9, a grande multidão com vestes brancas. E aí, irmãos, no verso 13 em diante, a palavra diz assim, então um dos anciões me perguntou, quem são esses que estão vestidos de branco? E de onde vieram? Aí o verso 14, ele fala assim, respondi, Senhor, tu sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Irmão, em nome de Jesus eu declaro que as tuas lutas, tribulações, batalhas, investidas do inferno não irão prevalecer contra você. Não existe forças do mal que resistam ao manto de autoridade que está sobre a vida daqueles que andam em maturidade e intimidade com o Senhor. Está aqui na palavra. Pastor, mas você não sabe o que acontece com a minha vida, o final de semana é bacana, mas quando chega na segunda-feira, o diabo vem feroz, eu nunca vi um negócio incrível. Irmão, esses dias uma pessoa me perguntou se macumba pega em crente. E o desviado, eu falei, desviado, por quê? Porque ele está na igreja há muito tempo. Aí o cara me faz uma pergunta dessa, eu falo, ô seu desviado. O cara perguntou para mim, pastor, macumba pega em crente? Aí eu abri a Bíblia, Números capítulo 23, verso 23, 24. Por que ele estava dizendo isso? Porque foi um negócio tão doido na semana dele, foi um negócio tão feroz, que ele falou, não é possível, só pode ter, fizeram o trabalho. Aí eu peguei a Bíblia e abri para ele, e falei, vem cá, olha só o que diz, Números 23, 23 e 24, não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora dirá de Jacó e de Israel, veja o que Deus tem feito, aleluia, o povo se levanta como a leoa, levanta-se como o leão, que não se deita até que devore a sua presa e beba o sangue das suas vítimas. Irmão, não existe macumba, magia, encantamento, bruxaria, feitiço, olho grande, olho pequeno, olho magro, olho roxo, não interessa, irmão, nada prevalece sobre a vida de quem tem autoridade, aleluia. Irmãos, se os problemas vierem contra você, você pode mirar em alguém, repetir isso aqui para ela assim, ou para ele em nome de Jesus, se os problemas vierem contra você, diz assim, ó, você se levanta como uma leoa, diga, você se levanta como leão, e não se deita até que seus problemas sejam destruídos, glória a Deus, aleluia. É o que está aqui, irmão. O problema é que tem crente que você olha e fala, cara, dá um rugido do leão aí, o cara fala, não. Oh, irmão, que rugido de leão, irmão. Você não é um gatinho, você é um leão. Você é uma leoa. Amém? Tem gente aqui com cara de leão? Eita glória, irmãos, nós fazemos parte desse povo apostólico que João viu na visão de Apocalipse, que tem vestes limpas pelo sangue do Cordeiro que santifica, nos diferencia através de um relacionamento maduro e íntimo com Ele, aleluia. Então, irmão, para a gente finalizar, a finalidade de você alcançar maturidade e intimidade é para o Senhor te envolver com autoridade, colocar a autoridade em você para expressar isso no mundo. Satanás não vai rasgar suas vestes, Satanás não vai rasgar suas vestes espirituais, não vai manchar as tuas vestes espirituais com o pecado, não vai te vestir com vestes de luto. Por quê? Porque Jesus ressuscitou, e o manto que Jesus deixou naquele
túmulo, tira cinzas de luto e traz a alegria da ressurreição. Irmão, eu olho para essa palavra de Mateus 27, 28, olha só o que a Bíblia diz, que então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório. Pretório era a residência oficial do governador romano. Jesus é exemplo disso. Eu vejo Deus aqui, e como Deus é tremendo, porque aquilo que os soldados usaram para zombar de Jesus, era exatamente o que Jesus com a sua ressurreição iria fazer, o que? Substituir toda a vestimenta de pecado, de impureza, e nos vestir através do seu sangue, e nos limpar de todos os pecados, aleluia, aleluia. Escute isso, irmão, quando o diabo quer nos envergonhar, Deus pega a vergonha e transforma em honra, aleluia, aleluia. Perceba, Jesus ele foi zombado, cuspido, furado por espinhos, chicoteado, pregado na cruz, e Pilatos ele manda escrever um letreiro e coloca esse letreiro fazendo referência à pessoa de Jesus. Sabe por que estava escrito acima da cabeça de Jesus na cruz uma placa em hebraico, latim e em grego, escrito a mando de Pilatos, Jesus o Nazareno, rei dos judeus, João capítulo 19 versículo 20? É porque o grego era a língua da filosofia, o latim era a língua do poder político, o hebraico era a língua da religião monoteísta. E sabe o que Deus estava dizendo nesse momento? Que quem souber ler no mundo vai saber que Jesus é o Rei, aleluia! Agora, irmão, as pessoas olhavam para Jesus e identificavam o rei. As pessoas vão olhar para você e precisam identificar alguém que alcançou maturidade e intimidade. Você tem o sangue de Jesus? Maturidade e intimidade precisa fazer parte da sua vida. Isso é uma verdade, irmãos. Sabe, eu olho para Davi, eu acho incrível, irmãos, como Davi, ele tem essa projeção a respeito de alguém que é revestido de autoridade, porque 1 Crônicas, a exemplo disso, 15, 27, que Davi vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, os cantores, os quenanias, o chefe do que levavam a arca dos cantores, e Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. Veja bem, aqui eu finalizo, Deus está vestindo, irmão, Davi está vestido com o que? Nós falamos aqui, com um manto. Agora não é só Davi não, os levitas estão vestidos com um manto, os cantores estavam vestidos com um manto, os músicos estavam vestidos com um manto, o líder da equipe do ministério de louvor estava vestido com o manto. Agora, eles estavam vestidos assim para se relacionarem com a presença do Eterno, para se relacionarem com a presença de Deus, e eu consigo identificar aqui, sabe o que? Um cenário como esse que nós estamos aqui, um cenário de culto, um cenário de celebração. A presença de Deus estava ali, a presença de Deus está aqui, eles estão diante da presença, nós estamos diante da presença, eles carregando a presença, nós estamos carregando a presença, e a mensagem é bem clara, não se tem como carregar a presença se não estiver coberto com o manto de autoridade. Agora, manto de autoridade só tem com maturidade e intimidade. Irmão, em nome de Jesus, pergunta para o campeão, para a vencedora que está do seu lado, pergunta assim, como é que está seu manto? Irmão, caminhar, pode faltar muitas coisas no nosso caminhar, mas o que não pode faltar é maturidade e intimidade. Pode faltar coisas que para muitos são importantes, que não significam que sejam importantes, porque a maturidade e a intimidade gera autoridade, isso sim é importante. Então sobre a tua vida não pode faltar o manto de autoridade, a maturidade, a intimidade. Pode tudo estar de cabeça para baixo, mas não pode faltar a maturidade e intimidade. Pode o mar, o vento bater forte, mas não pode faltar a maturidade e intimidade. Pode a dificuldade chegar, mas não pode faltar a maturidade e intimidade. Entenda, maturidade e intimidade não é ser dominado por nenhuma circunstância. Você não é o que você passa, você é o que você tem. Você é o que você tem. Irmãos, se eu sou um cristão onde a maturidade e a intimidade fazem parte da minha vida, as tribulações não me param.
Você quer ver se você é um crente maduro e íntimo? Fofoquinha não te para. 15 anos na igreja, o cara ouviu uma coisa a respeito dele e fala, cara, já não vou mais nessa igreja. Tu é maduro? Você é íntimo, irmão? Um crente maduro e íntimo, fofoquinha não para, desânimo não para, luta não para, grana ou falta de grana não para, porque hoje está assim, né? Se o cara tem muito, não vem na igreja, se não tem, também fala, também não vou, né? Então, não para, família não para, autoridade gerada pela maturidade e intimidade, ninguém te para. Será que você pode botar a mão no ombro de alguém e dizer assim, ó, com manto de autoridade, ninguém te para. Essa igreja não parou até hoje, por quê? Porque aqui existe um manto de autoridade, irmão. Aqui é como Davi carregando a arca, e aqueles que estão com ele, todos estão cobertos com autoridade. Nós precisamos de uma igreja cada vez mais madura e íntima com o Senhor, porque assim ninguém nos para, aleluia. Agora, irmãos, eu finalizo aqui, porque em Apocalipse, tem um texto assim lindíssimo, capítulo 19, verso 11 ao 16, eu quero ler esse texto com vocês, porque ele diz assim, ó, eu vi os céus abertos, se você pudesse colocar de pé, eu lhe convido nesse momento, que de fato a gente está acabando. Ele fala assim, eu vi os céus abertos diante de mim, um cavalo branco cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça, os seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça muitas coroas e um nome que só ele conhece, e ninguém mais. Ele está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam vestidos de linho fino, branco, puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca saiu uma espada afiada, com a qual feria as nações. Ele as governará com um cetro de ferro, e ele pisará o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E em seu manto, então repita comigo, em seu manto, em sua coxa, está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Irmão, o que está escrito no manto de Jesus? Não, pera aí. O que está escrito no manto de Jesus? Pergunta para quem está do seu lado, o que você quer escrito no seu manto? Irmão, você quer escrito no seu manto fracassado? Bom, pelo menos aqui meia dúzia, né? Não quer, o restante todo mundo quer, né? Então deixa eu perguntar de novo, tá? Você quer escrito no seu manto fracassado? Não. Você quer escrito no seu manto derrotado? Não. Você quer escrito no seu manto frouxo? Não. Você quer escrito no seu manto perdedor? Não. Irmão, o que você quer escrito no seu manto? Para dar sequência aqui à nossa conferência, fala para o seu irmão assim, ó, quando você chegar no céu, eu quero ver escrito no seu manto: maturidade e intimidade. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aleluia. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aleluia.